movimento de Todos pela Educação, graças à mobilização da comunidade, nós temos conseguido fazer um avanço extremamente importante. Aqui, antes do próprio coquetel, nós vimos debatendo a importância do nosso movimento. Nós conseguimos estabelecer essas metas, conjugado juntamente com as posições, o governo também estabeleceu as mesmas metas, praticamente, e com isso nós estabelecemos o sonho da evolução da educação. Nós estamos convictos de que todos, ele tem que ser ampliado no sentido de ser eu, você e todos. Por que isso? Porque, na realidade, enquanto nós não conseguimos atingir as pessoas envolvidas no processo, sejam os familiares, professores, a comunidade como um todo, e que cada um de nós veja o problema da educação como um problema seu, você é a comunidade que está próxima e que no fim forma os todos. Então é uma evolução que entendemos extremamente importante. No fundo, eu digo o seguinte: a nossa meta, a educação tem sido a 6ª prioridade nas pesquisas do país. É uma coisa inadmissível. O nosso sonho é que seja primeiro a 2ª prioridade. Enquanto nós não atingirmos realmente de que a educação seja a primeira prioridade, nós não vamos conseguir o sucesso de atingir não só quantitativamente o aspecto educacional, mas principalmente a qualidade. O problema da qualidade é ainda um desafio enorme, né? E nós estamos convictos de que, se não tiver o envolvimento de todos que participam do processo educacional, nós não vamos atingir os patamares que o desafio do país exige, que o desenvolvimento social exige. E a avaliação que a gente fez lá no Todos pela Educação é que nos 4 primeiros anos a gente conseguiu um resultado muito importante, não apenas no Todos, mas aí em todo o conjunto da sociedade, que é fazer da educação uma agenda importante. Uma plataforma muito necessária, foi atingida, as novas pesquisas têm apontado isso, mas a gente tem que evoluir. A próxima plataforma que a gente tem que atingir é a agenda prioritária e urgente, né? Por isso que é o envolvimento de cada um. O eu, você, todos pela educação, ele tem esse conceito embutido. O eu é o de cada um, é algo que a gente aprendeu muito com o Unicef, né? Que o pessoal do Unicef, lá, Marie Pierre, sempre falou pra gente, são todos, mas também é cada um. Então a gente absorveu essa ideia de que se cada um se reconhecer nessa luta, não adianta nada. Tem que ter o você, porque é você meu filho, você professor do meu filho, é você prefeito que eu elegi, é você meu time de futebol, é você que está aqui do meu lado, né, minha vizinha. Então tem que ter esse envolvimento do que o Dr. Jorge fala muito pra gente, que é da NET. É ter cada um sendo o grande mobilizador da sua comunidade. O todos, porque é o valor da sociedade brasileira. A gente tem que atingir isso como um valor, né? Também não podemos abandonar o todos. O todos é muito importante, porque é o valor que a gente tem que conquistar. E o pela educação, e é a educação de qualidade. A Ana Lima do Ibope vai falar um pouquinho sobre isso na pesquisa. Realmente mudar de patamar, não é querer só a educação, mas a educação de qualidade, que é onde os alunos aprendem. E o que é essa plataforma Eu, Você, Todos pela Educação? São ações de médio e longo prazos, que é algo que a gente aprendeu na primeira etapa de 4 anos do Todos pela Educação. A gente não atinge, a gente não muda a cultura com picos de mobilização, mas sim com ações constantes, perenes, ali aquilo que também que o pessoal da TV Globo sempre falou muito pra gente, que é o bate-bate, dia a dia, martelar aquilo. Ações complementares que realmente permitam a participação de uma gama muito variada de ações, multimeios, né? Porque hoje em dia a gente tem aí diversos meios, não é mais só ações de comunicação, e dentro de comunicação tem milhões de meios, mas também de articulação e tudo mais, a gente vai comentar, e com continuidade, persistência e abrangência, né? De novo, é um projeto de longo prazo, a gente precisa fazer com que realmente essa cultura mude para uma demanda por educação de qualidade. E ainda nessa plataforma, vamos imaginar que essa plataforma é um trilho de trem. É um trilho estratégico, que até então a gente vinha trabalhando, mas agora que ganhou uma forma que é um eu, você, todos pela educação.
Nesse trilho a gente tem uma locomotiva, né? Na verdade é uma alusão, mas são várias locomotivas, mas a gente tem aqueles que animam o processo, que empurra para frente, que faz a coisa acontecer. A gente tem perfilando nessa locomotiva vagões, vários vagões que são complementares, são cumulativos. Todos vocês que estão aqui podem colocar um vagão. Todos vocês que estão aqui e todos que vocês conhecem, todos da rede, podem fazer as suas ações do eu, você, todos pela educação. Que podem ser ações de internet e redes sociais, como a gente vai ver, ações de imprensa, na TV, rádio e outras mídias, no futebol, mas também ações de articulação, que vai ser uma tônica muito forte do movimento no ano que vem. O Nizam insistiu muito no workshop que a gente fez na Casa da Milu, que é falar com os capos, né, Nizam? Que é justamente a gente fazer as articulações, então é trabalhar de baixo para cima, de cima para baixo. Essa é a grande locomotiva que a gente vai ter que colocar aí no ar nos próximos anos para conseguir atingir todos os desafios que o Dr. Jorge, a Ana e tudo mais, todo mundo do nosso conselho vem sempre nos animando a fazer. E isso numa linha do tempo de longo prazo, que a primeira fase é família. A primeira fase é família, a gente vai explicar um pouquinho mais para frente, a Ana Lima vai dar os dados para vocês, e por isso que a gente apresenta essa pesquisa em primeira mão, mas é porque a família ela é grande responsável pelo aprendizado dos alunos, coisa que a gente ainda não conseguiu entender muito no país, né? A população ainda não entende o quanto que a família impacta no desempenho dos filhos, das crianças na escola. Então é fazer esse alerta mesmo. A Mariana Ximenes está aqui, ela é um dos filmes, e ela fala isso, a importância que o pai dela teve para ela ser uma grande leitora. Então é mostrar isso para toda a população. Vão ter várias fases, e em 2010 a gente também vai ter a fase, entre outras, uma fase que é de eleitores e candidatos, porque é um ano político muito importante. Então, essa locomotiva, esse trilho estratégico permite a gente trabalhar em diversas ações cumulativas e todas elas complementares. Então, o que a gente vai apresentar para vocês hoje é o início do Eu, Você, Todos para a Educação. De forma alguma é a conclusão dele, muito pelo contrário. É o grande início, o grande chute inicial para a gente começar essa mobilização para fazer com que a população demande mais educação de qualidade. Essa campanha foi muito interessante como ela surgiu. A gente estava um dia lá no Todos pela Educação, como a gente poderia, na verdade, fazer com que cada pessoa de fato se engajasse nisso. Eu não sei se lembra, é interessante fazer com que as pessoas saibam como é que surgiu eu, você, todos pela educação. Essa angústia que dá enorme na gente e como a gente pode, de alguma maneira, fazer com que cada um dê a melhor sua parte. Não é simplesmente, eu vou fazer alguma coisa, e fazer alguma coisa que não lhe é muito caro. Eu acho que o mais importante é a gente fazer aquilo que é caro para a gente. É fazer aquilo que a gente mesmo, como desafio, a gente se ultrapassa. E é isso que precisa. Se a gente quer acelerar a educação no Brasil, não adianta simplesmente a gente fazer aquilo que eu posso, mas procurar vencer os desafios para dizer, antes eu não podia, agora eu posso fazer, para colocar não só a criança na escola, mas fazer com que essa criança aprenda. E a pesquisa que a Ana mostrou claramente retrata isso. Ainda bem que já chegou a preocupação dos pais na valorização do professor. Porque sem professor valorizado nesse país, não vai adiantar ter metas nenhuma. Os países que estão no topo da educação só conseguiram chegar porque tem profissionais altamente qualificados. Então, o Brasil tem, na minha opinião, disse ao ministro Haddad, o próximo ministro vai ter que colocar a primeira coisa na mesa dele vamos começar hoje a ter, de fato, uma política nacional e não de governo para valorizar o professor nesse país. Que, caso contrário, a gente não vai conseguir, não é o fim do professor, é o meio para que os alunos aprendam. Mas para aprender, tem que ter professor qualificado. Então, eu acho que esse deve ser uma bandeira, uma nova onda que o todos têm que abraçar para que a gente tenha professor de fato qualificado, mas aluno aprendendo.